Fala pessoal, tudo bem? O meu nome é Herbert, bem-vindos a mais um Resenha de Minuto. E hoje eu quero conversar com vocês sobre um caso verdadeiro, então não é ficção. No caso, eu quero conversar um pouquinho com vocês sobre o Estripador de Yorkshire. Bom pessoal, como eu disse na introdução, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o caso verídico do serial killer, o Estripador de Yorkshire. E no caso, esse vídeo é uma complementação de um vídeo anterior que eu soltei na semana passada sobre o documentário O Estripador, uma minissérie documental da Netflix de 4 episódios que conta essa mesma história, porém que eu vou tentar condensar ela um pouquinho para caber num vídeo, para que pessoas que se interessem pelo assunto, criminologia, esse tipo de coisa, possam tomar conhecimento dessa história sem necessariamente acompanhar um documentário que às vezes não tem tempo ou algo do tipo, beleza? Apesar que o documentário vale bastante a pena. Mas enfim, se você gosta de vídeos sobre literatura, cinemas, HQs, mangás, animes, enfim, sobre esse mundo de histórias e também, por que não, sobre True Crime, é o primeiro vídeo que eu estou fazendo sobre esse assunto, mas é algo bem interessante, se inscreve aqui no canal para me dar uma força, me incentivar a continuar trazendo vídeos sobre esses assuntos, mas também porque a sua inscrição e principalmente o seu like faz com que o canal cresça na plataforma. O YouTube indica para mais pessoas o Resenha de Minuto. Com a ajuda de vocês, a gente vai crescendo aos pouquinhos, beleza? Sem mais delongas, vamos então bater um papo sobre o que aconteceu. Aqui a gente vai tratar de um caso que aconteceu 45 anos atrás, teve início em 1975, na cidade de Leeds, que fica na região de West Yorkshire, na Inglaterra, onde a sociedade ali foi atormentada por uma série de assassinatos brutais que ocorreram, onde as vítimas eram mulheres. O primeiro assassinato ocorreu em outubro de 1975 e a primeira vítima foi a Vilma McCann. Ela, que era uma mulher de 26 anos, mãe solteira de 4 filhos e que havia saído numa noite e não voltou mais para casa, sendo que o seu corpo foi encontrado a 150 metros da sua casa na manhã seguinte, e ela tinha sido golpeada na cabeça por um martelo e foi esfaqueada 15 vezes. Então, como a gente pode ver no primeiro assassinato, já foi algo muito, muito brutal. E é importante dizer que a polícia encarou aquilo como um suposto assassinato de uma garota de programa. Essa informação é importante para algumas coisas que a gente vai ver lá na frente, então guarda ela. O segundo caso já aconteceu alguns meses depois, em janeiro de 1976. No caso, a vítima foi a Emily Jackson, uma garota de programa, aí sim, realmente uma garota de programa, de 42 anos, quando eles estavam saindo de um pub. Aqui o assassinato foi um pouco mais brutal, até por assim dizer, já que, além das marteladas, ela acabou sendo apunhalada 50 vezes, mas 56 vezes mais ou menos, por causa de uma chave, através de uma chave de fenda. Então foi algo realmente bem brutal. E a primeira pista aqui desse caso apareceu nesse assassinato, que foi a marca de uma bota na coxa da vítima. Então a gente tinha ali a pegada, o tamanho de pé do assassino, ou do suposto assassino. Até então a polícia não trabalhava muito com a hipótese de um assassinato em série. A terceira vítima já foi ocorrer um pouquinho de tempo mais depois, em 1977, mais especificamente em fevereiro daquele ano, com a vítima foi a Irene Richardson, também uma garota de programa de 28 anos. Esse caso aqui, esse terceiro assassinato é importante por algumas coisas. Primeiro, houve uma segunda pista, que no caso foram marcas de pneu perto do local onde a Irene foi encontrada. E, além disso, como a gente pode ver, teve um lapso de tempo muito grande entre o segundo e o terceiro assassinato, porque dentro desse período, 9 meses antes da morte da Irene, o estripador havia tentado matar a Marcella Claxton. Porém, a polícia não levou a sério o relato da Marcella, porque ela, digamos assim, sobreviveu e não era uma garota de programa. Então, para eles, não se enquadrava no estereótipo de vítimas, no arquétipo, A polícia pensou dessa forma, muito influenciada por causa da imagem do Jack o Estripador, que foi também um serial killer na Inglaterra, que atuou na época de 1888 e que tinha como vítimas, principalmente, na verdade, unicamente mulheres, garotas de programa. Então, muito influenciado por essa ideia, a polícia simplesmente descartou o relato da Marcella, que foi um erro muito grande, porque ela realmente havia sido uma vítima do serial killer, uma vítima que sobreviveu, e também porque ela conseguiu dar um retrato falado, conseguiu trazer informações para o caso que durante muito tempo foram negligenciadas pelas autoridades.
Já em abril de 1977, aqui a gente vai começar a ver que o período de tempo entre os assassinatos começa a cair um pouquinho, ou seja, o serial killer começa a ficar um pouco mais confiante para cometer os seus assassinatos. A gente tem a morte da Patricia Atkinson. A polícia estava concentrada na região de Leeds na época. Aqui já começando, né, a pensar que existia realmente a possibilidade de ser um assassino em série, então estava muito focado ali, e foi quando o estripador atacou numa região diferente, mas ainda dentro do condado de Yorkshire, no caso, atacou em Bradford. Novamente aqui a gente vai ter uma vítima, uma mulher que estava saindo de um pub, então tinha uma correlação com outros casos, o modus operandi foi o mesmo, e a gente tem uma terceira pista que foi também novamente uma pegada, no caso num lençol manchado de sangue. Passando agora para junho de 1977, a gente tem a morte da Jane McDonald, e novamente em Leeds. No caso aqui foi uma jovem de 16 anos e seu corpo foi encontrado por duas crianças. E foi o primeiro caso que a polícia não teve como negar que foi de mesma autoria do assassino em série que eles estavam procurando. E foi o primeiro caso que não era uma garota de programa, era uma jovem de apenas 16 anos. Isso fez com que a mídia caísse em cima do caso e pressionasse muito mais a polícia. Inclusive, nesse momento que a mídia caiu em cima, foi quando cunhou-se, né, o apelido, a alcunha de O Estripador de Yorkshire. Passando agora para outubro daquele ano de 77, a gente teve a morte da Jean Jordan. Essa morte foi muito importante porque, primeiro, ela também era uma garota de programa, porém ela não estava na região de Leeds nem de Yorkshire necessariamente. A morte aconteceu em Manchester, então foi a primeira vez que o estripador se locomoveu uma grande distância para cometer um assassinato. No caso, ela era mãe, tinha 20 anos, mãe de 2 filhos. O seu corpo foi encontrado de uma forma, digamos assim, peculiar depois de 10 dias do seu assassinato. Por que peculiar? Porque quando a polícia começou a analisar o que tinha acontecido ali, percebeu-se que mesmo após o ataque, mesmo após ela ter sido morta, o seu corpo foi removido do local e foi cortado novamente numa espécie de ataque de fúria. E depois, 50 metros mais ou menos de distância do corpo, da onde o corpo foi encontrado, a polícia encontrou a bolsa dela e dentro de um zíper escondido dentro da bolsa uma nota de 5 libras. Esse aqui foi uma das coisas mais importantes para o caso. Por quê? Essa nota de 5 libras foi utilizada provavelmente para pagar, né, para atrair a garota de programa para realizar os serviços dela e assim ela se tornar uma vítima. Então, essa nota de 5 libras deixada para trás foi utilizada pela polícia para poder rastrear da onde ela veio. Ou seja, a polícia viu que ela saiu de tal banco através do número de série e que ela foi utilizada para pagamentos na folha salarial de uma empresa, no caso de uma transportadora, que era uma transportadora que exatamente ficava em Leeds, que era a TWH Clark. E foi então a polícia fazer entrevistas com funcionários dessa empresa, onde foi a primeira vez que a polícia teve contato com o Peter Sutcliffe. Ele, que era motorista de caminhão da empresa e que foi entrevistado 2 vezes pelos policiais na época. Mas eu vou falar um pouquinho mais sobre ele daqui para frente, mas guardem esse nome. E também o fato dele ter sido entrevistado 2 vezes. Passando para o ano de 1978, a gente teve mais alguns assassinatos, tanto na região de Leeds quanto na região de Manchester. No caso, a gente teve em janeiro daquele ano da Yvonne Pearson e também em janeiro da Ellen Hitchan, novamente, né, os assassinatos começaram a ficar cada vez mais próximos, e em maio daquele ano a gente teve o assassinato da Vera Millward, já em Manchester. A Vera é mais um desses pontos principais, né, do caso, já que ela foi morta pouco tempo depois da polícia receber uma carta vinda de Sunderland, na Inglaterra, onde a carta era assinada de forma anônima, claro, mas por alguém que se autodenominava o Estripador. Então, dizia-se ali que naquela carta que iria acontecer um assassinato em Manchester em pouco tempo e realmente aconteceu. Então a polícia ficou realmente muito impressionada com aquilo e imaginou que realmente era o Estripador, o assassino, o serial killer, mandando uma carta para o jornal para que a polícia para que a polícia tivesse contato com aquilo, para que a mídia no geral tivesse contato, que é exatamente para poder brincar com a sociedade, por assim dizer. Sendo que em abril de 1979, aí um pouco tempo depois, a gente teve a morte da Josephine Whittaker, de 19 anos. E essa foi a segunda vítima que não era uma garota de programa, o que começou cada vez mais a mostrar que ele estava ampliando, digamos assim, o seu campo de atuação. E aqui a gente tem alguns pontos importantes para bater. Nessa época, né, em abril de 1979, o Sutcliffe, aquele cara que eu falei, né, da empresa, ele já tinha sido entrevistado pela polícia
mas algumas vezes, se não me engano, aqui já estava na quinta entrevista que ele dava para a polícia, porque né, ele acabava sendo ligado ao caso, e também porque seu carro havia sido visto saindo várias vezes da área de prostituição de elites. Então, ele era um cara que trabalhava na empresa, cuja qual tinha a nota de número de série, né, que tinha sido usado nos assassinatos, e ele era um cara que comumente era visto na área de prostituição, onde né, tinha a maior quantidade de vítimas, que eram as garotas de programa. Então, tudo indicava que aquele cara poderia realmente ter alguma correlação no caso. Mas, no geral, a atenção da polícia foi desviada bastante, porque a polícia recebeu, um tempo antes, gravações. No caso, são gravações de uma fita específica, uma fita né, cassete, de uma pessoa que assumia, novamente, assim como nas cartas, assumia a autoria. Inclusive, ela se auto-intitulava Jack, né, como se fosse uma espécie de homenagem, uma reencarnação do Jack, o Estripador, que foi algo realmente bem bizarro e que mexeu muito com a sociedade na época. Em relação a essa fita, é importante dizer que legistas da época, o pessoal mais especialista, interpretaram que o sotaque né, da pessoa que falava era o sotaque da região de Wearside. Então, isso fez com que a atenção da polícia se concentrasse muito em procurar pessoas com sotaque daquela região. Por isso que o próprio Sutcliffe foi descartado muitas vezes, porque ele não tinha um sotaque necessariamente daquele local. Passando agora para setembro de 1979, a gente teve mais uma vítima, que foi a Barbara Lynch, uma estudante, né, novamente, fora né, do arquétipo de garotas de programa. E aqui o Sutcliffe, além de já ter sido entrevistado várias vezes, como falei, o detetive Andrew, que era um dos responsáveis pelo caso, suspeitou muito dele, porque o retrato falado, que havia sido dado lá pela Marcela, que a polícia tinha desacreditado na época, mas que o retrato falado dela foi utilizado depois, o retrato falado dela batia muito com a aparência do Sutcliffe, era muito parecido e o tamanho da pegada era o mesmo. Então, o tamanho do pé do Sutcliffe era o mesmo que o tamanho da pegada encontrada nos locais. Mas, devido à carta, a caligrafia não batia, né? A caligrafia da carta do estripador, ou pelo menos do suposto estripador, não batia com a caligrafia do Sutcliffe, do Peter. Sendo assim, a polícia foi, tem muita coisa parecida, mas na verdade não é, descarta. Ele foi descartado do hall né, de suspeitos, por assim dizer. E passando agora já para ir para a reta final, em 1980, depois de realizar mais uma vítima em agosto, que foi a Marguerite Walsh, o Sutcliffe chegou a ser preso. No caso, ele foi preso por dirigir alcoolizado. E apesar de ter tido alguma insistência dos policiais na época, né, para ver se batiam informações, outros superiores mandaram liberar ele porque ele não batia com as suspeitas, né, por causa que falava que a caligrafia dele não é a mesma, etc. Por mais que tenha coisas semelhantes, ele já tinha sido eliminado do inquérito. Como a gente pode ver, a polícia aqui dando aquelas escorregadas, como eu falei anteriormente. E em novembro de 1980, a gente teve a última vítima do estripador de Yorkshire. No caso, foi a Jacqueline Hills, uma jovem de 20 anos que foi morta quando desceu de um ônibus e foi seguida por um estripador. Então, depois de 5 anos e 13 vítimas, o fim dessa história chegava, pelo menos o fim dos assassinatos, porque afinal fica a pergunta: como que o assassino foi preso? E no final dos contos, ele era realmente o Peter Sutcliffe? Vamos lá, vamos explicar um pouquinho sobre isso. Pouco tempo depois, né, em 1981, o Sutcliffe ele foi preso novamente. No caso, ele estava na área de prostituição, como eu falei, uma área que ele frequentava muito. Estava com uma garota de programa no carro e a polícia acabou abordando ele porque ele utilizava uma placa falsa no carro dele. Quando a polícia abordou ele, permitiu que, antes de levar ele né, em apreensão até a delegacia, permitiu que ele fosse urinar atrás de uma espécie de tanque de óleo. E depois que levaram ele para a delegacia, começaram a perceber novamente que o retrato falado do assassino batia muito com a aparência do Sutcliffe. Começaram a suspeitar novamente outros policiais, no caso, não aqueles necessariamente que estavam envolvidos na investigação, fazendo com que, no dia seguinte, policiais daquela delegacia específica foram averiguar novamente onde tinha sido feita a prisão dele, e atrás do tanque de óleo onde deixaram ele urinar, foram encontrados martelo e faca, ou seja, as armas que o assassino, o estripador de Yorkshire, mais utilizava. E, alguns dias depois, mais especificamente no dia 4 de janeiro daquele mesmo ano de 1981, depois de muito inquérito e depoimento, o Peter Sutcliffe assumiu a autoria do assassinato das 13 mulheres.
Então aqui a gente tem algumas coisas para comentar. Primeiro, como a gente pode ver, a polícia negligenciou muito o fato do Sutcliffe. Tinha um retrato falado parecido com ele, tinha, né, um tamanho de bota parecido com ele. Ele trabalhava na empresa onde a nota encontrada no local tinha sido, né, distribuída. Claro que a nota poderia ter rodado mais ou menos, mas era uma evidência forte. E tinha o fato dele ter sido entrevistado mais de 9 vezes pela polícia e a polícia ter deixado ele escapar, por assim dizer. Então foi um trabalho que realmente acabou deixando a desejar por vários motivos e por mais alguns que a gente vai ver ainda pela frente. Aqui uma outra coisa que é importante ressaltar. No total foram 13 vítimas, como ele assumiu. Mas tiveram outras tentativas. Além da Marcela, que sobreviveu, ao longo do tempo, principalmente depois que a imagem do Peter foi divulgada, mais mulheres começaram a falar, olha, também foi atacada por esse cara. Foi de uma forma parecida, recebi golpes na cabeça, então consegui escapar por uma forma X, Y, porque apareceu alguém na rua, ele acabou saindo correndo. Então, no geral, além dessas 13 vítimas, tiveram mais 7 tentativas de assassinatos, inclusive algumas que ocorreram até anteriormente a 1975 e outras que ocorreram nesses espaços temporais de uma vítima concreta ou outra. Então, mesmo quando teve lapso de tempo muito grande entre as mortes, como a gente pode ver, o Peter estava realmente sim atuando. Sendo que, além de todas as entrevistas, tudo, vale ressaltar que o Peter foi visto mais de 50 vezes na área de prostituição de elites. Então, novamente, mais um indício muito grande que ele poderia ter alguma correlação com o caso. Na hora do julgamento, ele alegou que Deus tinha dito para ele fazer o que ele fez, né? E também ele acabou alegando ter esquizofrenia, algo que os próprios médicos confirmaram que ele teria. Porém, aqui a gente tem uma certa contradição, porque assim, a esposa do Peter tinha esquizofrenia. Então, muita gente diz que ele poderia, na verdade, estar simulando os sintomas de esquizofrenia, porque ele conhecia muito bem eles, para tentar se livrar de uma condenação, ou talvez ser mandado para um lugar diferente que não uma prisão de segurança máxima. E, digamos assim, isso deu certo em partes. Por quê? O júri realmente decidiu por condenar o Peter. Ele foi condenado à prisão perpétua e depois ele foi primeiro mandado, né, para uma prisão de segurança máxima, mas depois ele realmente foi transferido para uma instituição psiquiátrica, né, um hospital. Ele chegou até a recorrer da sentença em 2009, porém foi negado, então ele cumpriu basicamente uma sentença de 20 prisões perpétuas consecutivas. Depois de um tempo, ele foi realmente confirmado que ele não tinha esquizofrenia e ele foi transferido, foi pulando de prisão para prisão hospitalar, esse tipo de coisa. Sendo que em novembro desse ano, no dia 13 de novembro de 2020, aos 74 anos, o Peter Sutcliffe, também conhecido como o Estripador de Yorkshire, faleceu no hospital psiquiátrico onde ele estava cumprindo pena e foi vítima, né, da Covid-19. Ele havia sido infectado pelo coronavírus e não resistiu. Então aqui a gente teve, né, digamos assim, a história de um dos serial killers mais famosos, uma história onde a gente teve muitas vítimas e uma história onde a gente teve um descaso da polícia muito grande. É importante ressaltar isso porque a polícia, por exemplo, ela focou muito no sotaque da fita, como eu falei anteriormente, e na caligrafia. E eles assumiram aquilo como se fosse uma verdade absoluta. Em nenhum momento eles interpretaram que aquela fita e aquela caligrafia poderiam ser falsas. E sim, eram falsas. Não foi o Peter que mandou a carta e não foi o Peter que gravou. Por isso que o Peter tinha a voz diferente do que estava na fita, né, o sotaque, e a caligrafia diferente. Então, o foco da polícia naquilo especificamente, claro que ela tinha que levar em consideração aquilo porque era uma pista, mas pelo fato dela não ter, digamos assim, olhado de uma forma mais ampla, não ter considerado outras hipóteses, fez com que ajudasse o próprio Peter a ficar livre durante muito tempo. Porque, por exemplo, na carta falava que ia matar uma pessoa em Manchester. O Peter foi lá e matou uma pessoa em Manchester de propósito para dar veracidade à carta. Quando o Peter era entrevistado, como ele foi entrevistado 9 vezes pela polícia, ele sabia que se ele falasse com um sotaque puxado da região onde ele morava, ele não seria vinculado ao estripador, já que o sotaque da fita era diferente. E é importante ressaltar que um jornalista na época já tinha examinado as cartas e percebeu que elas eram praticamente cópias das cartas que o Jack Estripador, em 1888, havia mandado para os jornais da época. Ou seja, a pessoa que forjou aquilo, a pessoa que assumiu como autoria sem ser realmente o assassino, que só atrapalhou as investigações,
Na verdade, o que ela fez foi basicamente copiar cartas públicas, cartas que eram de conhecimento público. Enfim, esses foram fatos que mostraram como a polícia realmente não soube lidar com aquela situação, apesar de ter tentado montar uma super operação. A gente viu que na época tiveram muitas pessoas envolvidas, tudo. O foco, no geral, as pessoas que estavam comandando aquilo, foi de uma ineficácia, de uma incompetência que fez com que muitas pessoas morressem, muitas vítimas, né, que não morreram, mas que ficaram sequeladas, e principalmente que o terror se instaurasse naquele local, principalmente em relação às mulheres. Muitas mulheres tinham medo de sair na rua sozinhas, principalmente ao anoitecer. Elas não podiam andar sozinhas, não podiam ir para bares, se divertir, tomar uma cerveja ou algo do tipo, enquanto a população masculina podia fazer o que quisesse. Sendo que é muito importante dizer que naquela época a sociedade, né, inglesa, a sociedade mundial, porque ainda hoje é assim, mas naquela época mais ainda, era uma sociedade extremamente machista e misógina. Então, nunca se teve uma perspectiva, por exemplo, feminina na investigação. Os policiais utilizavam nos relatórios que depois vieram ao público temas extremamente, digamos assim, preconceituosos, estereotipados, misóginos, sexistas, no sentido de que eles não deram valor para o caso do estripador quando ele só matava garota de programa, como se as garotas de programa também não fossem mães, também não tivessem família, como se elas não fossem pessoas, né, dignas de respeito, dignas de realmente ter os seus casos tratados com seriedade pela polícia, que não aconteceu. A própria polícia assumiu em entrevistas na época e depois posteriormente e nos relatórios que eles não estavam ligando muito para o caso, até que é quando começou a crescer, né, e começou a chamar a atenção da mídia, do próprio governo, que aí eles começaram a se mexer um pouquinho mais. Além do fato de que, novamente, como o problema era, digamos assim, com as mulheres, não se deu tanta atenção, até que realmente o movimento feminista, quem começou a crescer na Inglaterra, começou a fazer mais barulho, que fez com que as autoridades se movessem um pouquinho mais, porque as mulheres começaram a cobrar. Por que a gente tem que viver com medo? Porque vocês não conseguem garantir nossa segurança? 5 anos vocês não conseguem pegar esse cara? O que está acontecendo? Enfim, foi uma sequência de erros e vacilos dentro de uma sociedade extremamente problemática que gerou essa situação do estripador de Yorkshire. Além disso, vale a pena comentar sobre alguma coisa. Eu falei isso já sobre a sociedade da época. Vale a pena ressaltar um pouquinho também sobre a infância e sobre o pai do Peter. Claro que casos de psicopatas e de serial killers não tem uma receita que fala a pessoa se torna psicopata por causa disso, se torna um assassino em série por causa disso. Porém, ele foi uma criança que sofreu muito bullying, uma criança que tinha problemas dentro de casa, já que o pai é extremamente violento, principalmente extremamente violento com a mãe, o que pode justificar um pouco desse fascínio e ódio que o Peter acabou desenvolvendo por mulheres. Ele possivelmente se inspirou no próprio Jack Stripador e focou em garotas de programa. Vale ressaltar que garotas de programa, principalmente naquela época, eram vítimas vulneráveis, eram mulheres que estavam de, por exemplo, 2, 3 horas da manhã, às vezes na rua, sozinhas, e principalmente que eram marginalizadas pela sociedade. A sociedade não olhava para ela, como a sociedade não, ou na sociedade, a polícia no geral, não dava atenção para essas pessoas. Elas eram vítimas que, se fossem atacadas, não dariam muita coisa, como a gente pode ver que aconteceu durante muito tempo. E, além disso, em relação a todo esse caso, eu deixo aqui como, obras complementares, o documentário que eu citei da Netflix, de 4 episódios, que se chama O Estripador, vale bastante a pena, porque a gente tem relatos, né, das vítimas que sobreviveram, dos policiais, de pessoas que trabalharam em jornais, enfim, dá para dar uma complementada melhor. E também eu deixo aqui a indicação da HQ Una, Desconstruindo Una, na verdade, né, a autora Una, e a HQ se chama Desconstruindo Una. Uma HQ inglesa, que eu cheguei a comentar aqui no canal também, só procurar vídeo que tem, e é uma HQ que fala uma autobiografia de uma mulher que cresceu em Yorkshire naquela época, em Leeds. E apesar dessa mulher não ter sido vítima necessariamente do estripador, ela foi, digamos assim, ela refletiu muito aquela sociedade problemática, como eu falei. Ela foi uma garota que, na época da infância e adolescência, sofreu abuso, foi uma garota que foi descredibilizada muitas vezes na sociedade por ser mulher, foi uma garota que foi taxada como puta muitas vezes, pelo simples fato de estar fazendo uma coisa ou outra sem ela necessariamente entender aquilo. Enfim, foi uma mulher que sofreu muito naquela sociedade e que é curioso a gente ter esse contexto, né, de antropologia relacionado a esse caso, entender um pouco mais como funcionava aquela sociedade na época, porque
casos como esse, como eu falei, não são fáceis de entender. Tem questões psicológicas, questões antropológicas, questões biológicas, enfim, tem muita coisa aqui envolvida em casos de serial killers. Mas acho que era isso que eu gostaria de comentar com vocês, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram desses casos de true crimes, né, crimes verdadeiros, comenta aqui, quem sabe eu não faço um pouquinho mais sobre. Eu resolvi fazer isso, né, para complementar o vídeo, como eu falei, mas é um tema que eu acabo me interessando bastante, até porque eu sou escritor de suspense policial. Inclusive, se você gosta de literatura, adquira meus livros, o link está aqui na descrição. Tem um livro de fantasia, que é Sono, uma Fuga, e um livro de suspense policial, que é O Cada Segundo é Valioso. Se vocês puderem adquirir, eu vou ficar muito feliz e muito grato de vocês poderem dar uma chance para os meus livros. Além disso, aqui também tem os links, né, para o meu Instagram e para o meu Telegram, onde eu sempre troco uma ideia, sempre aviso que sai vídeo. E, por fim, tem, né, eu peço para vocês se inscreverem no canal e deixar aqui um like, comentar e compartilhar, porque isso me ajuda demais. É isso, eu espero vocês no próximo vídeo para comentar mais sobre história, cinema, literatura e afins. Então, eu espero que vocês fiquem bem, até a próxima e tchau, tchau.